queridos, bom dia! Chegou mais um momento da nossa live, onde estaremos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero dizer que é uma alegria poder ver vocês entrando, né? Cada um entrando, cada um participando. E isso é porque existe um povo que tem fome de Deus, que ama ao Senhor e que sabe que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E hoje o nosso tema da nossa reflexão é justamente você é o que você pensa. Hoje nós vamos meditar sobre os nossos pensamentos, sobre quem nós somos, o que nós pensamos, como nós pensamos e o que os pensamentos produzem em nós. E eu quero iniciar esse momento nos expondo a uma música do tema verdadeiramente que nós vamos compartilhar hoje, que é Filipenses 4, 8, que fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Encontrei uma música que fala esse versículo no seu teor e é maravilhosa, e que ela seja abençoadora, abençoando a sua vida nesse momento, em nome de Jesus, ok? O nome dessa música é O Cântico de Filipenses. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. Aleluia. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém, queridos? As verdades de Deus são verdadeiras. E quando nós chamamos a atenção, quando a palavra de Deus nos chama a atenção, que nós somos o que nós pensamos, isso está em Provérbios 23, 7. Porque a nossa mente é o centro da nossa alma. A nossa mente, como já falei, é um campo de batalha. Tudo se inicia na nossa mente. E Provérbios 4, 23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E mais um versículo que está em Colossenses 3:2 diz: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Queridos, o nosso imaginário, a nossa mente, o nosso psique, o nosso emocional,
ele tem a capacidade de afetar tremendamente as nossas vidas. Como eu falei a uma dessas lives atrás, a orientação dos infectologistas para que o sistema imunológico esteja fortalecido nessa fase de coronavírus é os seus 3 primeiros pontos: não ter medo, não entrar em pânico e não ficar ansioso. Então essas 3 coisas, medo, pânico e ansiedade, ele nasce na nossa mente com pensamentos errados, pensamentos equivocados. E é uma coisa tremenda. Quando eu penso errado, eu vou sentir errado e vou ter uma reação errada. Mas quando eu penso corretamente, eu vou ter uma reação correta e atitudes corretas. Então, se nós pensamos errado, nós fazemos as coisas erradas. Porque tudo vai da origem, vai do começo. E nesse cântico muito lindo, ele diz justamente que esse versículo que nós falamos: tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há mais de bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento. Então, a inspiração é aquilo que é colocado dentro, aquilo que coloca dentro. A inspiração penetra dentro da nossa mente. Para que isso? Diz aqui, para que não haja em nós temor, quer dizer, medo, diante do que há de vir. Antes de tudo, que lembremos, diante de Deus as nossas vidas estão. Então que esta realidade, a verdade de Deus, que as nossas vidas pertencem a Deus, que as nossas vidas estão diante de Deus. Nós somos pessoas, quando nós temos a Jesus Cristo que habita em nós, nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso Pai Celestial. E como esta verdade, ela dá paz, segurança, aconchego, nos mantém seguros, nos mantém firmes, nos mantém confiantes de que o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa verdade, ela nos faz nos posicionarmos, nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos protegidos. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa paz. Então, quando os pensamentos, quando as notícias chegam a nós, nós precisamos filtrar, nós precisamos ter um escudo que verdadeiramente impeça essa notícia, esse pensamento, essa imagem, ofuscar a nossa fé. Então, queridos, nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Por quê? Esse pronto para ouvir é um momento que nós temos discernimento espiritual, nós podemos filtrar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes as pessoas sofrem por um pensamento acelerado, por uma mentalidade dramática, exagerada, negativa. Então, às vezes aquilo jamais vai acontecer. Mas o pensamento das pessoas, de certas pessoas, correram tão soltos que ela não consegue segurar. Por quê? Porque não treinou a direcionar os seus pensamentos. A sua mente é sua. Nós não fomos criados para sermos dominados, guiados e controlados pela nossa mente. Não, muito pelo contrário. Nós temos autoridade sobre as nossas mentes. E por isso precisamos parar para pensar no que nós estamos pensando. Então eu tenho podido ter conhecimento de famílias,
de grupos de amigos que estão em verdadeiro pânico devido às notícias que correm soltas por aí, sem ter um crivo, sem ter um critério para analisar, para se precaver, não é? Entra num turbilhão, entra ali num buraco negro e os pensamentos perturbadores, o medo, a ansiedade invade e aprisiona aquela mente. Por isso, quando nós lemos este versículo, que ele fala especificamente algumas coisas importantes. Então ele diz assim, que tudo que é verdadeiro, ponto. Primeiro, quando vem uma notícia, não acredite em tudo que você ouve. Filtra, tenha critério, né? Seja uma pessoa sábia. Então, tudo que é verdadeiro, você não sabe se aquilo é verdadeiro. E já começa a sofrer por antecipação, pensando que aquilo pode ser verdadeiro. Mas o Senhor diz, tudo que é verdadeiro. Antes de você abraçar aquela notícia, antes de você abraçar essa ideia, antes de você abraçar esse pensamento, procure discernir qual é a fonte que inspirou esse pensamento. Hoje, precisamos, nessas notícias que correm pela internet, sondar a fonte por causa dos fake news. E eu tenho falado que o fake news não é coisa de agora. Fake news é coisa desde quando o mundo foi criado. Quando o inimigo começou a dar notícias mentirosas, equivocadas para o homem. Então, você ouviu uma notícia estrondosa, você ouviu a respeito de algo, calma. Tem momentos que a palavra que eu mais falo para algumas pessoas é calma, calma. Porque a pessoa às vezes se inflama, a pessoa fica em pânico, a pessoa fica aflita. Então eu falo, calma, calma, vamos analisar primeiro, vamos ponderar. E às vezes nós não vamos falar isso para outras pessoas, nós vamos falar para nós mesmos. Como eu vou falar, Marina, calma, respira. Porque nessa hora, dependendo da notícia, a respiração fica difícil, o amargo vem na boca, há uma descarga de adrenalina no nosso organismo, o pico do estresse vai lá para cima. Tudo por quê? Porque nós não filtramos o nosso pensamento. E sabe como o ser humano funciona? Primeiramente vem uma imagem, seja ela verdadeira ou enganosa. A imagem gera um pensamento. O pensamento gera um sentimento. E o sentimento gera uma reação e uma atitude. Então, em cadeia. Então, é muito mais simples você verificar que o tipo de imagem que entrou na sua mente, o tipo de pensamento, se é verdadeiro, do que você começar a ficar sem ar e tentar recuperar de novo o ritmo da sua respiração. Como diz, é mais fácil tirar uma pequena sementinha que brotou, que está com uma folhinha pequena, do que arrancar uma árvore. Então, amados, a palavra nos diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Queridos, hoje as pessoas fazem tantas brincadeiras. Olha, vivemos nesse momento onde muitas famílias estão aflitas. Então, as piadas que se fazem com esse coronavírus é um absurdo. Então, existe um escárnio, um espírito de escarnecimento, escarnecer da dificuldade do outro, da aflição do outro, do medo do outro. Amados, não façamos isso. Possamos respeitar o limite das pessoas, respeitar o jeito de ser das pessoas. Nós não podemos ser escarnecedores, sabe? Menosprezar a experiência do outro
o sentimento do outro. Então ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é justo. Para a gente saber o que é justo, é só você se colocar no lugar do outro. Então, vamos ser pessoas, não que use a nossa própria justiça, mas que possamos lançar mão da justiça de Deus, que ela é imparcial. Ela é imparcial. Então ela não vai olhar só para aquilo que é conveniente para você, mas ela vai olhar para aquilo que é conveniente para o outro também. Então o Senhor não vai promover só aquilo que é confortável e seguro para você, mas também vai promover o que é seguro para o outro. Então como isso é verdadeiro e que nós precisamos ter uma mente sóbria, como precisamos ter uma mente clara, uma mente verdadeira, uma mente com pensamentos respeitáveis, uma mente justa. E aqui ele diz, e tudo que é puro, amados, quanta malícia, né? Quanta corrupção, quantas inverdades, quanta chacota que se faz disso. Então, às vezes, são notícias tristes, mas há toda uma brincadeira e aquilo, o erro perde a força, o efeito moral daquilo que perde a força, aquilo que deveria ser exemplo para nós, para que nós não fizéssemos isso, mas cai na roda das piadas, cai na roda das brincadeiras e vira brincadeirinha. Mas o Senhor diz também, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Queridos, pensamentos sadios, corpo sadio, pensamento otimista, uma reação, um olhar para a vida otimista. Então, o nosso olhar, se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será trevas. Então, o Senhor diz que o que aprendemos, recebemos e ouvimos e vimos dos apóstolos, do próprio Jesus, isso praticai. E a paz de Deus será convosco. Então, queridos, para nós mantermos um espírito de paz, uma mente de paz, as emoções serenas, harmoniosas, precisamos saber que tipo de pensamentos nós pensamos. Porque só você pode controlar. Ninguém pode controlar os seus pensamentos. Então, você treine a abortar os pensamentos. Quando entra um pensamento terrorista, negativo, corta, lança fora, pense em outra coisa, force a sua mente a olhar para outro lugar, busca o Senhor, ouça um louvor, se posicione e você vai observar que esse tipo de pensamentos que tinha uma capacidade de fazer você um refém, não tem mais. Porque a tua decisão, o seu posicionamento, a sua fé, a sua autoridade para com você mesmo é maior. É maior. Então a gente não se deixa levar por qualquer tipo de pensamento negativo, ou pensamento de derrota, de incredulidade, de medo, de pânico. Não! Porque o amor de Deus, diz a palavra, que lança fora todo medo. Então, quando nós comemos dessa palavra, quando nós pegamos essa palavra, queridos, eu tenho experiências incríveis de pegar esta palavra, focar os meus olhos, focar a minha mente e declarar essa palavra e com a minha boca declarar e encher o meu coração dessa palavra. Aquela paz que excede o entendimento, ela guarda a minha mente e o meu coração.
Não é um sentimento que entra. É o zoe de Deus. É o fôlego de Deus. É a vida de Deus, é a alegria de Deus, é a paz de Deus. Não é algo que é inerente do homem, vem de Deus. Quando eu me abro e creio, o Senhor vem. Então, para isso, precisamos aquietar. Eu já tenho falado, para de ficar ouvindo tudo quanto é tipo de notícias. Existe aquelas que têm fonte sérias, mas a grande maioria é especulação. Guarda a tua saúde mental. A saúde mental. Então, verdadeiramente, nós precisamos estar focados nesse mundo tão confuso, nessa situação tão confusa. Então, queridos, eu quero compartilhar. O meu filho já está no quarto, ele está bem, o Senhor está completando a obra na vida dele. Mas o meu filho foi um desafio para os médicos, porque foi, parece-me, o primeiro caso crítico do corona aqui em Ribeirão Preto. Era um vírus novo. Então, todo o processo que foi feito foi com muita cautela, buscando e vendo as reações dele. E nós cremos que, acima de todas essas descobertas dos médicos, a vida do meu filho foi regada de muitas orações. Nós tínhamos uma mente crédula, nós tínhamos palavras de fé, nós tínhamos pensamentos de esperança, nós tínhamos todo o nosso ser voltado, crendo nas promessas de Deus. E foi maravilhoso, porque grupos foram feitos e um fortalecia a fé do outro, e naquele grupo ali, as pessoas que estavam ali é porque acreditavam que Deus ia fazer uma obra na vida dele. E a fé foi contagiante, a coragem foi contagiante, a esperança foi contagiante. Teve um sobrinho que disse, nossa, como a nossa fé cresceu, né, nesse tempo de clamor. Então, queridos, que sejamos inspiradores com a verdade, sejamos inspiradores com uma palavra de vida, sejamos inspiradores da palavra da verdade. Então, isso é maravilhoso, e eu quero dizer a você ainda nesta manhã que precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, para que ele não te faça refém. O Dr. Augusto Cury diz que o pior cárcere não são as febens da vida, é o cárcere da nossa alma. Tem muita gente dentro das cadeias que já se arrependeram, que já entregaram suas vidas para Jesus e tem uma mente livre, tem um coração livre, está lá dentro, mas está livre. Mas tem muita gente aqui fora que é refém, vive em prisões de mente, vive preso nas armadilhas da mente. Então, por isso, o grande antídoto para mim, para você e para todos nós é verdadeiramente termos cuidado, observar que tipo de pensamentos a nossa mente abriga. Então, verdadeiramente, vou repetir mais uma vez, o Senhor diz a nós, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, isso ocupe o seu pensamento. Nada, ao contrário disso, tenha espaço na sua mente. E outra, e todos os pensamentos contrários a esse, negativo, faz uma faxina, faz uma higiene mental, faz uma limpeza na sua mente e renova os seus
pensamentos. Amém, queridos? E eu quero dizer, para que nós possamos refletir, os nossos pensamentos, prestem bem atenção, geram ideias. E suas ideias geram conceitos. E os seus conceitos geram influência. Olha que coisa importante e séria que é a influência de um ser humano. Por isso que diz, diga-me com quem anda e eu vou dizer quem você é. E a palavra também diz que a má conversação corrompe o bom costume. E para o contrário também, a boa conversação, uma conversa de fé, de esperança, de edificação, ela agrega valores nas nossas vidas. Então, toda ideia, queridos, é fruto de um pensamento. E nem tudo que pensamos fazemos, mas tudo que fazemos é porque um momento nós pensamos. Então, por isso que o destino está nas nossas mãos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões e são fruto do nosso pensamento. Então, queridos, que você possa, da mesma forma que você faz a sua higiene do dente, toma seu banho, né, se limpa, se lava, adquira o hábito de fazer uma higiene mental. Limpa, vai lá nos arquivos da tua mente e tira tudo que é lixo. Aquilo que é lixo, joga no lixo e retém, porque às vezes fica ocupando espaço e você fica com a cabeça cheia, desculpa a expressão, de tanta minhoca, de tanta mentira, de tanto tumulto. Não, que você possa, tua mente, trabalhar com clareza e não entupida de pensamentos equivocados. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração com você, porque essa força, esse olhar, essa luz que há em nós, ela vem de Jesus Cristo, que habita dentro de nós. Não basta você só crer que Jesus existe, você precisa crer que Ele morreu no seu lugar. A morte dele deu vida para nós, perdoou os nossos pecados, nos deu salvação, levou toda a nossa maldição sobre ele. Então, que você possa repetir após mim. Pai, em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que morreu na cruz no meu lugar. Morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Entra, Jesus. Faz morada no meu coração. Amém, queridos? E nesse momento, eu quero liberar uma palavra. Põe a mão na sua mente. Põe a mão na sua mente. E eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo tipo de pensamento equivocado, pensamento contrário a ti, contrário à verdade, pensamentos de pânico, pensamentos de angústia, pensamentos de medo, eu declaro agora banido em nome de Jesus. Repete comigo. Pai, nesse momento eu declaro que eu lanço fora todo e qualquer pensamento enganoso, pensamento de medo, que por acaso se instalou na minha mente. Eu declaro agora que a minha mente, ela só acolherá e armazenará a tua palavra, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fiel e aquilo que é de boa fama. Em nome de Jesus, Senhor, vem com a tua luz, vem do alto da cabeça de cada pessoa que está aqui ouvindo nesta manhã. Que, Senhor, que o Senhor possa dissipar as trevas, dissipar todo engano, dissipar toda perturbação, em nome de Jesus. Todo pensamento errado que criou raízes, nós arrancamos agora em nome de Jesus. E venha, Senhor, com o teu shalom, venha com a tua verdade, venha com a tua vida, venha com a tua paz
inundando totalmente os pensamentos, desde o alto da cabeça dos seus filhos, de todos que nos ouvem, até a planta dos nossos pés. Vem com saúde mental, com saúde emocional, com saúde física. Entra, Senhor, nas casas de cada pessoa que está aqui nos ouvindo nesta manhã. Nós queremos declarar que o Senhor é soberano, o Senhor é majestoso. E eu quero encerrar novamente ouvindo essa canção de Filipenses, saiu do lugar aqui, canção de Filipenses, que ela possa verdadeiramente guardar sua mente e seu coração. Canção de Filipenses. Amém? Que verdadeiramente ela possa inundar a nossa vida agora. Pai, em nome de Jesus, visita a casa dos seus filhos. Visita, Pai, mente e coração de cada um e traz o seu shalom a todos nós. Que Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E eu quero dizer que este vídeo estará ali ainda por algumas horas no History, mas eu estarei postando depois no do YouTube para aqueles que não puderam assistir. Que Deus abençoe a todos nós no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz. Até a próxima live. Estaremos anunciando e compartilhando com vocês. Shalom. Fiquem com Deus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum Shalom. se houver virtude,